Aldo, muito obrigado. Vamos ouvir agora o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Haroldo Lima, por favor. Queria saudar, em primeiro lugar, o presidente da Única, o senhor Marcos Sanqui, que promove esse evento de enorme significado nacional e até internacional. Saudar o governador de São Paulo, nosso colega Geraldo Alckmin, o ministro de Minas e Energia do nosso país, Edson Lobão, o prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Barros Monhões, o prefeito dessa cidade, Geraldo Alckmin, Gilberto Kassab, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, o meu colega Aldo Ribeiro, que vem de uma empreitada gigantesca e vitoriosa de luta por regular o Código Florestal em nosso país, José Graziano, que é ex-ministro da Fazenda e está agora como candidato a um cargo da FAO, com nosso apoio. Penso que a simples pauta de um encontro como este reflete as mudanças importantes que estão em curso no mundo e no Brasil no setor energético. Ainda agora, os 27 países da União Europeia tomaram a posição de programar para 2050 medidas com o objetivo de diminuir significativamente e, quem sabe, anular a utilização de combustíveis de origem fóssil naquele continente europeu. Há certos objetivos intermediários, o que eles chamam do 20-20-20. Em determinado instante, no meio do período, 20% de energia renovável, 20% a menos de poluentes e 20% a mais de eficiência energética. Todas essas mudanças que se dão no mundo, no terreno da matriz energética mundial, refletem inexoravelmente em nosso país. E em nosso país, nós vivemos problemas também parecidos. Estamos enfrentando a temática de como melhorar a boa matriz energética das melhores do mundo que temos em nossa pátria. Mas, no que diz respeito à temática dos combustíveis líquidos, surge um determinado problema que está sendo enfrentado com muita altivez por nós todos. O etanol, que era chamado de álcool no passado, o etanol, ele é um combustível que vem de uma trajetória longa e vitoriosa, das mais longas e vitoriosas da história do Brasil. Do ponto de vista do combustível propriamente líquido, isso vem de Getúlio Vargas, passa aí pelo regime militar, com a criação do Proálcool, e mais recente com a revitalização enorme que foi feita a partir do governo Lula. Mas se olharmos direito, a indústria que propicia o surgimento do etanol, ela vem de uns 300 anos atrás, quando a indústria da cana-de-açúcar se proliferou no Brasil, no Nordeste, no Sudeste, e está aí até hoje. Nesse período mais recente, a partir, sobretudo, dos anos 70, quando houve os dois choques do petróleo, motivou-se o país para criar uma alternativa energética efetiva através do etanol. E isso conseguiu ser feito numa medida espetacular que aqui existe hoje em nosso país. Nos anos desse período até 2008, como aqui foi dito pelo presidente Marcos, a indústria alcooleira, ou a indústria sucroalcooleira, ou sucroenergética, cresceu a um índice da ordem de 10%. Ora, esse crescimento de 10%
foi até mais ou menos 2008, quando a crise, que não foi propriamente gestada aqui dentro do nosso país, mas que chegou aqui, em vastos setores, como a marolinha, mas em outros setores terminou tendo uma presença mais efetiva, levou à produção, ao crescimento do etanol, mais ou menos de ser diminuído de em torno de 2/3. Ou seja, o índice de crescimento, que era de 10%, passou a ser de em torno de 3% a 4%. Nesse período, os investimentos diminuíram. E aparece, quase que em substituição ao mecanismo dos investimentos, um outro mecanismo, que é o mecanismo das aquisições e fusões. E começaram a aparecer diversos grupos que faziam aquisições, diversas fusões foram feitas, dando como desdobramento o aparecimento de grandes grupos no setor. De tal sorte que grandes players apareceram e o capital estrangeiro que investiu no país nesse momento, ele cresceu de forma significativa. Nesses últimos 4 anos, e nesse setor, há um crescimento de 7% a 22% da presença do capital estrangeiro em grandes grupos alcooleiros. Entretanto, a despeito disso ter acontecido e de grandes players estar aparecendo, prevendo produções da ordem de 1 bilhão de litros neste ano agora de etanol, apesar disso, o abastecimento do produto no nosso país ainda deixa a desejar, ou não está assegurado em perspectiva, salvo se tomarmos o Estado brasileiro e o setor privado medidas adequadas, como espero que vão ser tomadas. Recentemente, nós tivemos uns problemas relativos ao preço do etanol, decorrentes de fatores conhecidos, como inclusive a entre-safra, mas que, levando em conta que o crescimento do país propriamente dito é bem maior, e o crescimento em decorrência do consumo de energia é bem maior do que os investimentos do setor sucroenergético, esses fatores fizeram com que os preços dos produtos ficassem elevados e criando certos constrangimentos no setor e certos riscos, quem sabe, de desabastecimento, que não foram maiores e não aconteceram porque o país terminou importando etanol e terminou importando gasolina. Fatos como esses é que fizeram com que, mais recentemente, o governo brasileiro tomasse a correta, justa iniciativa de compreender que, ao lado dos incentivos, ao lado da expectativa e do entrosamento com o setor, é preciso aperfeiçoar a regulação do setor, transferindo para a Agência Nacional de Petróleo a tarefa que ela tinha e tem até agora, que era de regular o setor de petróleo e gás natural e biodiesel. Passamos a ter a função de regular petróleo, setor gás natural e biocombustíveis. O etanol de um produto agrícola passou a ser visto formalmente como um combustível e, como tal, a ser regulado. A Agência Nacional de Petróleo assumiu essa função com responsabilidade, com seriedade, imediatamente mobilizou uma boa equipe, formou um grupo de trabalho para estudar como ela iria enfrentar o assunto. Entendeu-se imediatamente com o ministro Edson Lobão no sentido de tomar as providências adequadas, inclusive de incorporação maior de pessoal preparado para enfrentar as tarefas que estavam postas. E as coisas estão caminhando. E a primeira iniciativa que esse grupo de trabalho recomendou à diretoria da Agência Nacional de Petróleo foi no sentido da agência comunicar ao governo federal, através do Ministério da Agricultura, de que, do ponto de vista dos estudos que nós estávamos fazendo, a questão básica, o ponto de partida de enfrentar as questões de regular o setor para que não mais ocorresse desabastecimento, nem ameaça disso,
era aumentar os investimentos no setor. E que aí o governo brasileiro deveria ir, não era a médio prazo, era imediatamente se colocar disponível para aumentar os investimentos no setor sucroenergético. Muito obrigado. Muito obrigado ao Haroldo Lima. Eu queria passar a palavra agora ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentá-los, cumprimentando a mesa, o governador Geraldo Alckmin, o ministro Lobão, o presidente da Assembleia Legislativa, Barros Brunhoz, o deputado Aldo Rebelo, o ministro Gradiano, o presidente Luciano Coutinho, cumprimentar aqui todos os empresários presentes, cumprimentando o Cesário Ramalho, e cumprimentar a família da Única, família do etanol, cumprimentando o Marcos Yang. E é evidente que, diante das apresentações aqui feitas pelo Marcos Yang e daqueles que me antecederam, é dispensável ficar aqui enaltecendo a importância do fortalecimento da agricultura no país, a importância do fortalecimento da produção da cana-de-açúcar, a vinculação com o etanol, até porque todos nós, os mais velhos, quando crianças, aprendíamos na escola que o país é um Brasil rico, muito rico, e uma das razões da riqueza era a cana-de-açúcar, com a produção de açúcar. E hoje as crianças aprendem que o Brasil continua sendo um país muito rico, continua já não sendo mais o país do futuro, mas o país do presente, com uma liderança inconteste a nível mundial, mas a razão das suas riquezas, uma das suas razões, entre tantas outras, continua sendo a cana-de-açúcar, mas não apenas pela produção de açúcar, mas também por conta da produção de etanol. E é evidente que todos nós, em especial aqueles que estão na vida pública, precisamos investir nessa produção, precisamos ser parceiros dos produtores para que possamos cada vez mais, não apenas ter independência em relação à nossa matriz energética, mas para que possamos ter uma economia movida a uma energia limpa, uma energia que possa preservar a qualidade de vida dos brasileiros. E essa é a razão, e a principal razão, do investimento que todos nós fazemos na produção do etanol. Essa é a razão pela qual a Prefeitura de São Paulo, nas últimas semanas, lançou, em parceria com vocês, em parceria com a Única, com as principais empresas do setor, a incorporação de frota movida a etanol. Eu aproveito aqui essas palavras ao fazer essa saudação para ratificar o pedido de acompanhamento do setor em relação a essa frota de 50 veículos. O Brasil está atento à circulação dessa frota. Todos vocês sabem, 50 ônibus pela primeira vez movidos a etanol. Que todos vocês possam observá-la, aperfeiçoá-la, investir na produção do aditivo aqui no país para baratear os custos, para que essa experiência sirva de incentivo para a própria Prefeitura de São Paulo poder crescer a sua frota, que é de 15 mil ônibus, e para que as outras prefeituras e outros poderes públicos, principalmente, possam, a partir dessa iniciativa, ter não apenas coragem, mas confiança no sentido de incorporar frota de veículos públicos, principalmente ônibus movidos a etanol. Parabéns a vocês pelo que fazem pelo nosso Brasil, parabéns ao Aldo Rebelo por sua luta, parabéns Única pela realização desse evento. Contem conosco, contem com todos aqueles que querem um Brasil melhor, um país mais desenvolvido, um país com mais qualidade de vida. Obrigado a todos. Obrigado ao prefeito. Eu passo a palavra agora ao ministro das Minas e Energia, Edson Lobão.